Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluias. Passando aqui para agradecer a todos que têm se inscrevido, a todos que têm passado por aqui, pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós, e para deixar uma mensagem do Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 33, no verso, aleluia, 3, que diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, aleluia, que não sabe. O tempo, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é de clamarmos. O tempo é de buscarmos a face do Senhor. O tempo é de nós nos humilharmos, aleluia, debaixo da potente mão de Deus. Porque, aleluia, estamos vivendo os dias trabalhosos na terra. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias que o homem tem sido amante de si mesmo, aleluia, e não tem buscado a face do Senhor. Estamos vivendo dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, dias de angústias, pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, mas fingindo que tudo está bem. Aleluia, e não está nada bem. Louvado seja, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vivemos agora, aleluia, a era da falsidade. A era da falsidade. A falsidade tem reinado nos corações das pessoas. A palavra do Senhor diz que quando estivesse perto do Senhor Jesus voltar, faltaria amor na terra. Aleluia, era um dos primeiros sinais, aleluia, que estava perto a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da hipocrisia, o tempo da falsidade, o tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do ódio, da arrogância, da soberba, o tempo em que verdadeiramente muitos têm se afastado dos caminhos do Senhor. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os homens têm amado mais a si, aleluia, do que o eterno. Mas o Senhor, ele está voltando. Só que a palavra do Senhor também diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos amor, nós vamos colher amor. Se nós plantarmos ingratidão, nós vamos colher ingratidão. Se nós semearmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma semente boa, o fruto será bom, a colheita será boa. Mas se o fruto for mau, a colheita não será boa. Será uma colheita de muita lágrima e muita dor. Muitos hoje estão passando lutas, passando por provações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas muitos plantaram lá atrás, fizeram a sua colheita, estão colhendo, fizeram o seu plantio e estão agora colhendo o que plantou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então o tempo hoje é da gente refletir. O tempo hoje é da gente vigiar. O tempo hoje é da gente fazer uma reflexão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aqui nessa terra todos vivem da maneira que quer. Todos podem escolher o caminho que quiser andar. Mas haverá um dia que Jesus, ele vai vir, aleluia, nos buscar. E como que vai ser? Haverá o dia do arrebatamento da igreja, mas a morte chega para todo mundo, Nós nunca sabemos o dia em que vamos partir, em que vamos deixar esse corpo, esse tabernáculo, como o apóstolo Paulo, ele falava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E se nós partirmos sem Cristo, se partirmos sem uma aliança com Deus, com quem passaremos a nossa eternidade? Porque a escolha tem que ser feita hoje. Não é o pai e a mãe, não é o esposo que faz essa escolha. Não, eu é quem escolho, nós, você
É quem escolhe aonde você quer, aonde eu quero passar a minha eternidade e com quem eu quero passar. Aleluia. É uma escolha. Assim como o rapaz ele escolhe a moça que ele quer casar e construir sua família, assim como o homem, a moça também escolhe o rapaz, né, para viver ao lado dela para o resto da sua vida, ser seu esposo, há também uma escolha que nós devemos fazer antes de partirmos deste mundo para o outro. E essa escolha a gente temos que fazer aqui. Porque quando nós partirmos, não tem mais quem faça essa escolha. Ninguém vai poder decidir por nós. Porque a escolha é feita aqui, neste mundo aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias são perversos. Aleluia. Mas o Senhor, Ele manda a gente clamar. Ele manda a gente buscar a face do Senhor. Ele manda a gente se humilhar. Ele manda a gente temer e tremer diante da presença dele. Ele diz que ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Ele diz que ele não honra quem não honra ele. Ele diz na palavra dele, o Senhor diz que ele não é fiel com quem não é fiel com ele. Glórias a Jesus. Um esposo que é infiel com a sua esposa, ela se torna uma mulher infeliz, uma mulher amarga, uma mulher triste, muitas das vezes rancorosa. E aí chega a ponto de se divorciar, porque nem Deus anda com quem é adúltero. Então ele não obriga ninguém a andar com adúltero. Deus, ele não anda com adúltero, com aquele que quebra aliança com ele. Ele não é a favor de quem quebra aliança com ele. A favor da prostituição, do adultério, do pecado, não. Se nem nós conseguimos, aleluia, andar com uma pessoa adúltera, um mau caráter, imagine Deus. Deus, ele não anda com mau caráter. Deus, ele não anda com adúltero. É por isso que o Senhor manda a gente se afastar das rodas dos escarnecedores. É por isso que Deus, ele manda a gente fugir da idolatria, da feitiçaria, da mentira, da prática do pecado. É por isso que ele manda a gente, nós nos santificarmos, porque haverá um dia de justiça, um dia de julgamento, um dia em que o Senhor, ele vai julgar a todos, conforme o meu caminho, o seu caminho, a minha obra, a sua obra. Há uma balança de Deus, há uma balança de Deus, uma balança de justiça, a qual ele vai julgar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos fazermos a nossa escolha agora, porque o Senhor, ele não tem compromisso com o perverso. Ele não tem compromisso com aquele que não está nem aí para ele. Se o seu filho, ele não te honra, você fica triste. Nós ficamos tristes se os nossos filhos nos desonrarem. Imagine o Senhor. Glórias a Jesus. Então a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Em que cumprirei a palavra, louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Tudo o que ele falou que ele vai fazer, que ele faria, ele vai fazer. Porque ele é Deus e ele tem o controle de tudo nas suas mãos. O nosso Deus, ele não perde o controle. O nosso Deus, ele não se desespera. O nosso Deus, ele não é ansioso. Ele não é depressivo. O nosso Deus, ele não dorme. Ele não tosqueneja. O nosso Deus, ele não é soberbo. Ele não é mentiroso. O nosso Deus, tudo o que ele fala, ele cumpre. Aleluia. E ele tem bênçãos para mim e para você. Ele tem bênçãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para aquele que esperam, confia e para aqueles que buscam, confia e espera no Senhor. Ele tem bênçãos para nos dar. Mas é necessário estarmos na posição que o Senhor nos quer. Que posição é essa?
obedecendo a santa palavra do Senhor. Aleluia. Fazendo uma aliança com Jesus, porque sem Jesus não veremos a face do Senhor. Sem Jesus não teremos vida eterna. Sem Jesus todos nós perecemos, porque Jesus, ele foi naquela cruz do Calvário, morrer ali por mim, por você, e ressuscitar o terceiro dia. Morrer por nós e ressuscitar o terceiro dia. Aleluia, através daquele sacrifício a graça nos alcançou. Mas é necessário fazermos uma aliança com o Senhor. É necessário negarmos, aleluia, a nós mesmos. Pegarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus. O que é negar a si mesmo, a nós mesmos? É as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas práticas pecaminosas. É fácil? Não, não é fácil. Aleluia, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Não desanime, não perca a tua fé, a tua esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é contigo e Ele quer te abençoar. O Senhor, aleluia, o prazer de Deus é abençoar o teu povo. O prazer do Senhor é estar conosco. Os dias são maus, mas nós temos um Deus. Sempre foi assim, desde o começo, sempre foi assim. Há uma guerra no mundo espiritual entre o bem e o mal, só que o bem sempre vai vencer, porque o bem, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Sempre teve essa briga, essa batalha, essa luta no mundo espiritual. Glórias a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de vingança, Ele é Deus que Ele faz justiça sobre mim e sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Deus é aquele que vai na nossa frente. Ele tira a pedra de tropeço, ele corta o laço, ele quebra a lança, ele fecha a sepultura, ele joga carros no fogo, ele desfaz as obras das trevas contra mim e a sua vida, mas é necessário eu estar servindo a esse Deus. É necessário eu estar buscando a face do Senhor. É necessário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Se eu sou templo, se eu sou morada do Espírito Santo de Deus, quem tem que habitar dentro de mim é o Senhor. É a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quem tem que habitar dentro de mim, quem tem que estar dentro de mim é a vontade de Deus. Eu tenho que pensar como o Senhor pensa. Eu tenho que andar como o Senhor andou aqui nessa terra. Eu tenho que dar testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia. A Bíblia da pessoa vai ser a minha vida e a sua vida, escancarada. Por isso que o Senhor, Ele manda nós darmos testemunho. Ele diz, há uma nuvem de testemunhas. Aleluia. Há uma nuvem de testemunha aqui, há uma nuvem de testemunha no mundo espiritual. Aonde nós formos, tem alguém nos observando, tem alguém olhando, aleluia. O inimigo, ele nos observa, os anjos do Senhor também estão conosco, aleluia. Então há uma nuvem de testemunha para o bem e para o mal. O Senhor, ele diz, vigia, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós temos que estarmos em vigilância, em total vigilância, porque o Senhor pode vir a qualquer momento, aleluia. E como que Ele pode vir? Ele pode vir levar a pessoa antes do arrebatamento, né? Louvado seja, nós não sabemos o dia que nós vamos partir, ninguém sabe o dia que vai partir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Então é por isso, louvado seja Deus, que nós devemos estarmos, aleluia, preparados.
fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Quanta inveja no meio do povo de Deus. Mas a inveja, esse sentimento da inveja, já vem desde lá do princípio, quando Caim matou Abel por inveja, por causa da oferta do outro. Quantos hoje têm um óleo na cabeça de enfeite e têm escandalizado a obra do Senhor, têm entristecido ao Senhor, né? Quantos têm feito a obra do Senhor negligentemente? Quantos não têm tido temor das coisas do Senhor? Mas Jesus, ele está voltando. Há um dia que nós vamos prestarmos conta de tudo aqui nessa terra que fizemos ao Senhor. Grandes e pequenos estarão diante do Todo-Poderoso, ricos e pobres, todos estarão diante do Senhor. Aleluia, glórias a Jesus. Essas pessoas que chegam para você e dizem que Deus só quer o coração, é mentira. Deus quer corpo, alma e espírito, porque no grande dia nós vamos ressuscitar em corpo glorioso aqueles que partiram com Cristo. Mas aqueles que partiram sem o Senhor vão ressuscitar também, mas para a vergonha eterna. Quando Deus ele diz que não tem compromisso com a carne, ele está falando de desejos, dos desejos carnais que um corpo, uma pessoa sem Deus, ela tem, ela sente. Pensamentos, desejos impuros, vontades. Então, Deus não tem compromisso com essas obras. Deus não tem aliança com essas obras. Mas esse corpo aqui nosso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um dia ele vai ressuscitar. Um dia ele vai estar diante do Senhor para prestar conta de tudo o que foi feito nesta terra. De tudo que nós fizemos aqui, que nós semeamos, que nós falamos, vamos prestar conta ao Senhor. Será um dia, o dia do Senhor. Nesse dia, os montes vão fugir. Os montes vão querer desaparecer da presença do Senhor, mas não vai poder. Não vai poder. O sol não vai brilhar mais, porque quem brilha é o próprio Jesus. Então, estamos vivendo, aleluia, um tempo em que a volta do Senhor, ela se aproxima, amados. A volta do Senhor, ela se aproxima. Está muito perto do Senhor vir. Está muito perto. Deus, ele vai tratar com muitos. Com muitos Deus ele vai tratar. Por ter negligenciado a tua santa palavra, por ter feito a obra de qualquer jeito, por ter se intitulado um cristão, mas está envergonhando a obra do Senhor, a casa do Senhor. Deus ele vai cobrar. Vai cobrar do adúltero, da adúltera, vai cobrar do fornicador, vai cobrar daquele que está na igreja, mas é um crente feiticeiro. Ele vai cobrar do falso, do invejoso. Ele vai cobrar daquele que semeava contenda, que tinha olhos altivos. Deus, ele vai cobrar. Daquele que estava no altar, mas adulterou a palavra do Senhor. Ele vai cobrar de todos esses. Ele vai cobrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque Ele é Deus, Ele é o dono da obra dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele vai cobrar, mas cabe a mim e a você fazermos a nossa escolha, escolhas certas, escolhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, certa, com convicção daquilo que você quer, aonde você quer passar a sua eternidade, com o Senhor ou sem o Senhor.
Com quem você quer ressuscitar? Com Jesus ou para a vergonha eterna? Porque nós vamos ressuscitar. Todos ressuscitarão. Uns para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a salvação, mas outros para a condenação. Uns para alegria e outros para tristeza eterna. Porque a nossa morada, ela não é aqui. A nossa morada é ao lado do Senhor. Mas para estarmos ao lado de Cristo, é necessário fazermos uma aliança com o Todo-Poderoso. Termos aliança com Cristo. E não é qualquer aliança, é uma aliança de fidelidade ao Senhor. É uma aliança de fidelidade ao Senhor. Muitos dizem assim, eu não quero sofrer. Mas o evangelho é sofrer. O evangelho é renúncia. O evangelho é abrir mão do que gosta. O evangelho é abrir mão, aleluia, das festas mundanas. O evangelho é abrir mão das tradições. O evangelho é abrir mão daquilo que agrada a minha carne. O evangelho é sofrer. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero dizer a vocês que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Mas se passar alguém por aqui que não tem uma aliança com Jesus ainda, faz uma aliança com Ele. Aleluia, não é com a placa da igreja, é com Jesus. Porque Ele vai voltar para buscar o seu povo. E Ele quer te levar com Ele. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?